Aleluia. 24, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante a César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Porquanto, senhores, tende bom ânimo, porque eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos nesta noite, nesse lugar tão bonito, Senhor, para cultuar o teu nome, para dizer que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, nós te louvamos, Senhor, por podermos estar aqui, Senhor, com a nossa família espiritual e podermos compartilhar, Senhor, a tua palavra, Senhor. Essa palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, Senhor, e que chega onde nós não podemos chegar. Aleluia. Que o Senhor possa nos abençoar nesta noite com essa palavra, Senhor, e nos fazer entender a tua vontade sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Diga comigo: Deus vai me fazer chegar ao meu propósito. Glória a Deus. Irmãos, nós falamos muito nessa igreja sobre propósito. Nós falamos muito sobre você entender, você conhecer, pedir de Deus que Ele possa te mostrar qual é o propósito que Ele tem para a sua vida. Rick Warren, um grande homem de Deus, um grande pastor e um grande escritor, ele disse certa vez que a pior coisa que alguém pode viver é sem propósito. Aleluia. Então, queridos, que a partir de hoje, se você ainda não conhece o propósito que Deus tem para a sua vida, que você comece a buscar, para que você entenda o que Deus tem para fazer na sua vida. Deus não te salvou, Deus não te livrou da morte eterna para que você vivesse sentado numa igreja, para que você viesse aos domingos, levantasse a sua mão, glorificasse a Deus, recebesse uma palavra de bênção, de vitória, que você fosse ministrado pela sua palavra e você sair daqui e voltar para a sua casa, para o seu trabalho da mesma forma, da mesma maneira. Não, Deus te chamou com um propósito, para que você possa cumprir aquilo que Ele tem para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, essa passagem é a passagem que fala sobre o naufrágio de Paulo, em uma das suas viagens, que ele tinha que ir a Roma. Mas por que Paulo estava indo para Roma? Paulo estava sendo acusado de se insurgir contra o povo judeu, trazendo uma nova palavra, trazendo um novo evangelho, trazendo uma nova doutrina. E diz a palavra que esse povo ficou furioso com Paulo, e eles lançaram mão de Paulo e bateram muito nele e açoitaram muito Paulo, a ponto dele ficar desfalecido. Mas graças a Deus que ele conseguiu se livrar dessa situação. Mas continuava ainda, eles queriam prendê-lo, eles queriam que Paulo ficasse encarcerado. E Paulo pediu uma audiência com o rei Agripa, porque ele, sendo um judeu também, ele tinha todo o direito de se defender. E ele disse: eu preciso ir até César, para que eu possa ter a minha defesa diante do grande imperador romano. Aleluia. E ele foi para interceder com isso. Aleluia. E essa palavra nos fala que Paulo estava a caminho de Roma, pelo mar Adriático, e ele estava seguindo viagem. E eu estava pensando aqui, irmãos, que talvez você possa pensar também. Às vezes, mesmo obedecendo a Deus, mesmo estando fazendo a sua vontade, mesmo estando cumprindo o seu propósito, nós vamos passar por situações que nós não gostaríamos de passar. Sim ou não? Quantas vezes nós estamos fazendo a vontade de Deus, quantas vezes nós estamos buscando andar nos seus caminhos,
estarmos fazendo aquilo que Ele nos pede para fazer, mas mesmo assim as lutas vêm, as dificuldades batem em nossa porta, e nós ficamos às vezes preocupados, e dizemos: Senhor, eu estou fazendo a Tua vontade, eu estou andando nos Teus caminhos, eu estou procurando fazer tudo certo, e por que as lutas vêm? E por que as dificuldades vêm também sobre a minha vida? Aleluia. Essa é a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos e entendermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Amém, queridos? Quem está aí, diga glória a Deus. Mas entenda, essa viagem de Paulo não foi uma viagem, sabe, sem que ele soubesse o que ia acontecer com ele. Paulo estava fazendo uma viagem e ele sabia de tudo o que ia acontecer, de toda a dificuldade que passaria por ele. Amém? Porque antes disso, no capítulo de número 21, nos versos 10 a 13, diz que veio um profeta da Judéia. Paulo estava em Cesareia de Filipos, falando do Evangelho de Cristo Jesus, anunciando a sua palavra. Mas diz que esse profeta, o profeta Ágabo, ele veio da Judéia, quando eles ainda estavam em Cesareia de Filipos anunciando o Evangelho. E esse profeta, quando encontrou Paulo, tirou o cinto que cingia as vestes de Paulo, amarrou as mãos e os pés de Paulo e profetizou para ele, dizendo: Paulo, assim vão fazer contigo em Jerusalém, vão te aprisionar, você vai ficar preso em Jerusalém. Irmãos, e naquele tempo, quando o profeta profetizava para alguém, era vindo do Senhor. Amém? Não são essas profetadas que às vezes nós ouvimos, que dizem: o Senhor mandou te dizer, e às vezes não tem nada do Senhor falando. Mas quando o profeta falava naquela época, alguns tremiam na base, porque sabiam que era a palavra do Senhor vindo sobre a vida dele. Amém? E os amigos de Paulo, seus companheiros que estavam com ele, quando ouviram a profecia do profeta Ágabo, falando sobre Paulo, que ele seria aprisionado em Jerusalém, ficaram preocupados e disseram: Paulo, por favor, desiste dessa viagem de ir a Jerusalém, desiste dessa viagem de se encontrar com o grande César, larga de mão esse negócio. O que Paulo disse, irmãos? Paulo disse: olha, vocês estão querendo que eu possa voltar atrás? Eu quero dizer uma coisa para vocês: eu estou pronto, não só para ser preso, mas também até para morrer por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, Paulo recebeu uma profecia de um profeta que estava dizendo o que ia acontecer na sua vida, os problemas, as lutas, as dificuldades que ele ia passar, que ele ia ser preso, que iam fazer isso com ele. E seus amigos preocupados, Paulo disse: não, eu sei em que eu tenho crido, eu conheço o propósito de Deus para a minha vida, e eu não posso sair da direção dos propósitos de Deus para a minha vida. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Sabe, irmãos, você está preparado para ouvir uma palavra dizendo para você que mesmo que você esteja fazendo a obra de Deus, mesmo que você esteja cumprindo os propósitos do Senhor, mesmo que você esteja debaixo de uma palavra do Senhor, vão vir problemas, vão vir tribulações, vão vir situações adversas na sua vida. Você está preparado? Levante a sua mão e se expressa ao Senhor, para que Ele veja, aleluia, para que Ele entenda que você compreende que Ele é a melhor escolha que você pode fazer. Aleluia. Paulo poderia ter dito: não, eu não vou para Jerusalém, depois dessa profecia eu vou ficar quieto no meu lugar, vou sossegar e vou esperar a poeira baixar. Mas Paulo sabia que aquela era a melhor escolha que ele podia fazer. Aleluia, aleluia. Mesmo que viessem lutas e dificuldades sobre a sua vida. Amém, queridos? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que Paulo não desistiu de ir para Jerusalém?
porque ele era um homem que entendia que precisava cumprir o propósito para qual foi chamado. Aleluia. E nós temos que entender que nós precisamos, custe o que custar, que custe a nossa própria vida, cumprir também os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida. Aleluia. Quantos entendem assim? Digam glória a Deus. Aleluia. E para você ver, irmãos, qual foi o propósito do chamado de Paulo? Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo de número 9. Aleluia. Todos nós conhecemos essa passagem, que Paulo, ainda respirando, aleluia, ameaças e morte contra o povo de Deus, ele prendia, ele mandava prender aqueles que serviam a Cristo. Mas diz a palavra do Senhor que aquele homem teve um encontro sobrenatural com Cristo. O próprio Cristo, qual ele perseguia, encontrou-o na estrada de Damasco e fez com que ele caísse por terra e o cegou, e durante 3 dias ele ficou assim. E aí o próprio Cristo, a quem Paulo perseguia, mandou Ananias, um dos discípulos amados, e levou uma palavra para Paulo. E o Senhor falou a Ananias, disse: ora, vai à rua chamada à direita, o Senhor vai encontrar lá um homem chamado Saulo, ele está orando. Irmãos, quando nós encontramos com Cristo, quando Cristo nos encontra, algo novo acontece na nossa vida. Aleluia. Veja, no começo da palavra, do verso do capítulo 9, nós encontramos Paulo sendo um perseguidor do evangelho e do povo cristão. Mas quando ele se encontrou com Cristo, que Cristo literalmente o jogou no chão, aleluia, porque é isso que o evangelho faz conosco, nos joga no chão, para nós entendermos a nossa pequenez, para nós entendermos a nossa dependência de Cristo Jesus. E isso literalmente o Senhor fez com Paulo. Ele caiu, e caiu cego, e diz a palavra do Senhor que o Senhor mandou que Ananias fosse lá. Vai lá, tem um homem chamado Saulo na rua direita, sabe, lá no Lucro 16, na rua 20, na rua de número 11, tem alguém lá que é para mim importante, vai lá. E Ananias disse: peraí, Senhor, o Senhor está falando da mesma pessoa que eu estou tentando entender, que eu conheço? O Senhor está falando de Paulo, perseguidor do evangelho, aquele que matava os cristãos? Esse mesmo, Ananias. O Senhor está de brincadeira comigo? Não, eu estou mandando você ir visitar Paulo, porque ele está orando. Paulo se converteu naquele momento que o Senhor o derrubou, que o Senhor fez com que ele caísse literalmente, porque ele precisava entender que maior de tudo que ele conhecia havia um Deus poderoso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando Ananias chegou, encontrou Paulo orando, cego, mas orando. Ele perdeu a vista, mas agora Deus deu para ele uma nova visão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí Ananias chegou lá e disse: irmão Paulo, o Senhor, a quem você encontrou na estrada de Damasco, mandou que eu viesse aqui e orasse por você. E Deus usou aquele homem, Ananias, e ele orou por Saulo, e ele ficou curado. Aleluia. Esse foi o encontro que ele teve com o Senhor Jesus. Sabe, irmãos, a conversão de Paulo aconteceu naquele momento. Mas para que você entenda o que Cristo tinha para a vida dele, o propósito que Deus tinha para a vida dele, Jesus pegou pesado com Paulo naquele momento. Jesus não começou a passar, sabe, a afagar o ego de Paulo, dizendo: Paulo, você é um camarada estudioso, você estudou aos pés de Gamaliel, você é um homem culto, então eu preciso de você para que você pregue o evangelho. Mas vai ficar tudo tranquilo, tudo favorável, não esquenta a cabeça, vai ficar tudo bem. Sabe que Jesus mandou que Ananias dissesse para ele um recado muito forte, muito pesado, na cara de Paulo, na lata dele. Abre a sua Bíblia, irmãos, livro de Atos capítulo 9, aleluia, aleluia. E ele disse assim:
Aleluia. Capítulo 9, verso 16. Aleluia. O Senhor disse para ele: olha, pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. O Senhor Jesus disse para ele que ele vai saber agora o quanto ele vai sofrer por causa do meu nome. Imagina se vem agora uma pessoa, nós oramos aqui e diz: Senhor, quer abençoar a tua vida, o Senhor quer converter a tua vida, quer mudar a tua situação, vem aqui, aceita Cristo como teu único e suficiente Salvador. E essa pessoa vem aqui, e eu digo para ele: querido, tem alguma coisa que eu preciso falar para você. A partir de agora vão vir lutas, vão vir dificuldades. Satanás vai assolar sobre a tua vida. Satanás vai querer derrubar você. Satanás vai querer destruir você por causa do Evangelho de Cristo. Você acha que essa pessoa vai sair daqui contente? Será que essa pessoa vai continuar querendo servir a Cristo? Talvez ela saia daqui e vá para outra igreja que a abrace e diga: não, aquele pastor é louco, é malucão. Não é assim que Deus faz. Deus vai tratar você com muito carinho, sabe, te colocar no colo e dizer: não, você não vai ter problemas, porque quando você aceita Cristo como o Salvador da tua vida, todas as tuas lutas, todas as tuas dificuldades, todos os teus problemas ficam para trás. E isso é mentira do diabo. Evangelho, irmãos, é você viver uma vida diferente do que você vivia. Porque se você encontrar a Cristo e o Evangelho não mudar a tua vida, não é o Evangelho que você está vivendo. O Evangelho nos constrange a mudar de vida. O Evangelho nos constrange a mudar a nossa caminhada. Se nós andávamos como ou vive o mundo lá fora, jogado, vivendo uma vida dissoluta, o Evangelho tem que nos constranger a ponto de nós mudarmos a nossa vida. Aleluia. A palavra do Senhor diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quando nós encontramos Cristo, quando o poder do Evangelho nos encontra, nós não podemos viver a vida que nós vivíamos mais, porque tem que ter uma mudança de vida em nós, tem que ter algo novo, para que o mundo possa ver e dizer: eu quero viver a vida que esse homem, essa mulher está vivendo, porque eu os conhecia antes e eu vejo a mudança agora na vida deles. Aleluia. Quantos creem que o Evangelho requer mudança em nossa vida? Quantos creem que ao encontrar com Cristo nós precisamos mudar? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Cristo foi enfático com Paulo: você vai sofrer por causa do meu nome, mas esse é o propósito que eu tenho para a tua vida. Oh aleluia, oh aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem a altura, nem a profundidade, nem a luta, nem a dificuldade, aleluia, nem as potestades, nada pode nos separar do amor de Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pegaram Paulo injustamente e um predeiro em Cesareia de Filipe, e ali ele pediu uma audiência e foi com o rei Agripa. Aleluia. Mas Paulo estava tão cheio de Deus, o Espírito Santo de Deus estava latente dentro da sua vida. Paulo estava impactado com toda a experiência sobrenatural que ele havia vivido até aquele momento. Irmãos, Paulo viveu, sabe, experiências extraordinárias com Deus, experiências que talvez a gente nunca consiga viver, mas Paulo viveu experiências com Deus que, sabe, mudaram a sua vida e impulsionaram para que ele não tivesse medo de nada, nem de morrer pelo nome de Cristo. Aleluia. E ele foi direto, foi diante do rei Agripa e disse: olha, rei, o Senhor me conhecia antes de eu me converter a Cristo. O Senhor sabia como é que eu vivia, que eu prendia, que eu mandava bater, e que eu dava o meu voto para que até matassem os cristãos. Mas quando eu encontrei com Cristo na estrada de Damasco, a minha vida mudou. Sabe, tudo que eu fazia antes, eu agora não faço. Pelo contrário, agora eu prego o Evangelho de Cristo Jesus e digo que Ele nos ama e que Ele quer transformar a nossa vida, que quer nos dar salvação eterna e que quer nos levar para o céu. Aleluia. Sabe, Paulo estava tão cheio do Espírito Santo de Deus que o rei Agripa disse: olha, calma, Paulo,
Vai com calma, porque senão até eu vou me converter a esse cristianismo. Aleluia. Porque quando o Espírito Santo está sobre a nossa vida, irmãos, nós estamos cheios de graça, de unção, e nós falamos com intrepidez e com autoridade daquilo que Cristo está fazendo na nossa vida. Aleluia. Quantos creem assim, digam glória a Deus. Aleluia. E ele disse: tudo bem, eu vou atender seu pedido e vou fazer com que você chegue até Roma para falar com o grande imperador. E Deus queria Paulo em Roma, sim ou não, irmãos? Era propósito de Deus que Paulo chegasse em Roma. Entenda, Deus tem um propósito para a minha vida e para a tua vida. Aleluia. Deus tem um destino certo para mim e para você, um plano perfeito. Deus tem os nossos dias escritos no seu livro desde a fundação do mundo. Tudo que vai acontecer na tua vida, Cristo já sabe, não é novidade para Ele. Aleluia. Cristo sabe até onde você vai parar, aonde você vai, sabe, desfalecer. Talvez você não entenda, não compreenda, mas Deus conhece a tua vida. Ele sabe que você é fraco. Ele sabe que você, humanamente falando, às vezes não tem condições de caminhar sozinho. Por isso Ele providenciou o Espírito Santo de Deus, para que nos pudesse levantar quando caíssemos. Aleluia. Aleluia. Entenda, querido, nada vai acontecer na tua vida se Deus não permitir. Vou dizer de novo para você glorificar: nada vai acontecer na tua vida se Deus não permitir. Tudo que acontece na tua vida é permissão de Deus. Nunca foi sorte, sempre foi Deus na minha e na tua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tudo que acontecer comigo e com você é comando de Deus. Deus libera uma palavra e ela acontece em nome de Jesus. Paulo então é enviado para Roma, e junto com eles iam muitos outros prisioneiros. Paulo era prisioneiro nesse navio, e era uma viagem, claro, os navios daquela época eram muito diferentes do que nós estamos acostumados a ver agora. Tem navio que é 10 vezes maior do que esse templo. Tem piscina, tem 6 motores turbinados, sabe? Tem suíte com ar-condicionado, tem playground, tem tudo, mas não era a realidade daquela época. Os navios não tinham motores, eram movidos a vento por causa das velas que sopravam naquele navio e os levavam em navegação. Mas aqueles homens naquele navio, que para nós era arcaico agora, eles eram acostumados a viajar. Centenas de viagens eles faziam naquela embarcação. Amém? Mas no meio daquela viagem, Paulo recebe algo de Deus. O Espírito Santo fala ao coração dele, e ele chama o comandante do navio e diz: olha, eu estou sentindo que a coisa não vai dar bem. Seria melhor que nós nem tivéssemos saído de Creta. Não vai dar certo alguma coisa. Deus falou ao meu coração que alguma coisa não vai ficar bem. E aquele marinheiro aqui, os marinheiros e o comandante riam de Paulo e diziam: agora você quer nos ensinar a navegar? Quantas vezes você conduziu um navio? Paulo disse: eu estou falando do que Deus falou comigo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E eles continuam e vão dessa ilha chamada Cauda. Então eles em frente começam a ser assolados por uma grande tempestade. Não ouviram o que Paulo falou. Paulo disse: não era bom nem ter saído de Creta, mas tomem cuidado, porque Deus falou que não está boa negócio para o nosso lado. Aleluia. E então eles continuaram viagem, e quando eles chegaram perto de uma ilha chamada Cauda, aí começou a grande tempestade na vida dele. Queridos, nós estamos vivendo atualmente uma grande tempestade, sim ou não? Uma tempestade chamada Covid-19. Nós estamos passando pelo que é incontrolável.
Nós não podemos humanamente controlar isso que está acontecendo. Exatamente o que estava vivendo Paulo e todos aqueles que estavam no navio era algo incontrolável para eles. Mesmo com toda a experiência marítima daqueles homens, eles não conseguiam controlar aquela situação. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? O imprevisto vem, mas o que nós esperamos, às vezes o que nós nem esperamos acontece na nossa vida. Amém, queridos? E o Espírito Santo fala para mim e para você nessa noite: nós precisamos estar preparados para as tempestades que vão vir sobre a nossa vida. Amém? E não serão poucas as tempestades sobre a nossa vida. Aqueles que têm mais de 50 anos de idade como eu, levante a sua mão aí, você que tem mais de 50 anos. Eita glória, estou entregando todo mundo agora. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas tempestades você passou na sua vida, irmão? Quantas tempestades foram assoladas sobre a tua vida? Aleluia. Mas você está de pé pela graça e pela misericórdia de Deus. E nessas tempestades, o Senhor nos ensina a compreender, sabe? E confiar nele. Sim ou não, irmãos? No meio da tempestade, aleluia, a palavra do Senhor diz: quando você está fraco, aí que você está forte. Porque, irmãos, quando vem a luta, quando vem a tempestade, nós nos achegamos mais a Deus. Nós procuramos orar mais e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque a tempestade está me assolando. E é nesse momento que Deus começa a ministrar sobre a tua vida, sabe, aleluia, situações para que você possa entender e crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você possa imaginar ou pensar. Aleluia. Nós precisamos estar preparados, e o Espírito Santo está preparando a nossa vida, irmãos, para as tempestades que virão sobre nós. Receba isso no seu coração, no seu espírito. Aleluia. Então, irmãos, no momento de aflição, nós precisamos crescer. Nós precisamos entender e crer no que o Senhor fará na nossa vida. Mas receba essa palavra nessa noite: Deus vai te fazer chegar ao teu destino, em nome de Jesus. Aleluia. Não há demônio, não há homem, não há tempestade que possa impedir o agir de Deus na sua vida. Aleluia. Em Isaías 43 o Senhor diz: agindo eu, quem impedirá? Aleluia. Guarde para você esse versículo, eu sei que você conhece, mas guarda no teu coração. O Senhor Deus para mim e para você nesta noite: agindo eu, quem impedirá? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, se nós estivermos na vontade do Senhor, fazendo a sua vontade, não a nossa, é importante entender, irmãos. Talvez às vezes na própria igreja, na nossa caminhada cristã, talvez nós não estejamos fazendo a vontade de Deus, mesmo que nós não estejamos fazendo algo errado, mas talvez não é aquilo que Deus quer que você esteja fazendo. Mas o importante é nós sabermos pedir discernimento do Senhor, para que nós façamos a vontade dele, não a nossa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pode até demorar, pode até ser difícil, mas no final vai dar certo. Amém? Quantos creem nisso, digam glória a Deus. E Deus disse para Paulo: importa que você vá para Roma, é importante que você vá, eu preciso de você em Roma. Você tem um trabalho a fazer lá, tem um propósito a cumprir. Irmãos queridos, pode até parecer incoerente, não é verdade? Deus pega Paulo e diz a ele: Paulo, você vai para Roma, eu quero que você vá para lá, porque eu tenho um propósito a cumprir na tua vida. Vá para Roma. Mas no meio da viagem, em alto mar, dá aquela tempestade, irmãos. Essa tempestade tinha até nome, Euroaquilão. Pelo nome da tempestade dá até para tremer na base. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Era tão terrível, diz a palavra do Senhor, que eles passaram 3 dias e 3 noites sem saber se era dia ou se era noite. Eles não viam sol
nem estrelas durante esses 3 dias. Era uma tempestade terrível. Sabe, queridos, eu já viajei muito de barco. Desde o interior do Pará, conheço muitas cidades do interior do Pará, quando eu trabalhava com venda. Desde os meus 13 anos que eu viajo de barco, trabalhando com vendas, nos interlandos dos municípios dessas cidades que eu andei. Conheço o estado do Pará bastante. Conheço aqui o Amazonas, daqui até Tabatinga, sabe, daqui até Inhamundá, uma das últimas cidades do Amazonas. Conheço daqui, viajando de barco, daqui até Porto Velho, Rondônia. Mas nunca passei por uma tempestade que Paulo passou. Já passei por algumas tempestades em que eu tremi na base, em que eu fiquei preocupado, achando que não voltaria mais para casa. Mas Paulo e esses homens passaram por uma tempestade muito grande. Mas você pergunta, pastor, mas Paulo não estava na vontade de Deus? Paulo não estava cumprindo um propósito de Deus? Mas deixa eu dizer algo para você, irmão. Você está na vontade de Deus, não vai impedir que você passe por luta e por dificuldade. Amém? Entenda isso no seu coração, no seu espírito, para que quando você estiver passando por essas situações, você não caia da fé. O que tem acontecido, irmãos, de gente que cai da sua fé, porque não tem base, porque não tem estrutura, porque não conhece a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Porque quando começa a passar por luta, ele começa a fraquejar e dizer, não era essa vida cristã que eu esperava, não era essa caminhada de fé que eu achava que ia viver. Sabe, porque, infelizmente existem muitos líderes e muitas igrejas que dizem, vem para cá, a porta daqui é larga. E se você vier para cá, você não vai passar mais por luta, nem por dificuldade na sua vida, você vai prosperar. Vem para cá, aleluia. Rejeite a sua vida de luta, rejeite e não aceite a vida de tribulação, porque se você anda com Deus, você não pode viver uma vida assim. Isso é engano do diabo, irmãos. Isso é engano de diabo. Paulo, um dos maiores homens de Deus, até hoje nós somos abençoados pelas palavras, pelas cartas que Paulo escreveu. Mas esse não foi o primeiro naufrágio de Paulo, esse não foi a primeira tribulação que Paulo passou, não foi a primeira luta que Paulo passou por causa do evangelho. E quando nós começamos a passar por luta, por dificuldades, queremos pular do barco. Aleluia. E Paulo disse para esses homens, olha, o anjo do Senhor veio me visitar essa noite e disse que nada vai acontecer com vocês, somente o barco vai quebrar todo, mas ninguém pode sair do barco. Aleluia, aleluia. Quantos estão entendendo, irmãos, a palavra do Senhor? Aleluia. Era vontade de Deus que Paulo chegasse a Roma, sim, mas era vontade de Deus que Paulo fosse usado por ele para mudar situações. Às vezes, querido, a tua tempestade na tua vida, a luta e a dificuldade pela qual você está passando, vai servir para abençoar outras vidas. Você precisa ter experiência com Deus. E como é que se tem experiência com Deus? Passando por situações, tendo encontros sobrenaturais com Deus. Se você não tem nenhuma dificuldade na tua vida, se você nunca passou por tribulação, como você vai poder ajudar alguém dizendo, olha, eu passei por essa luta, eu passei por aquela outra luta que eu achava que não tinha saída, mas o Senhor com a sua mão poderosa me tirou da luta e me colocou no lugar de descanso. Não tenha medo, irmãos, de ter experiência com Deus. Não tenha medo de ver uma vida com Deus. Não tenha medo de viver e ter experiências sobrenaturais com Deus, para que você possa dizer, contar aos teus filhos, contar aos teus netos, sabe, da experiência que você teve, assentado à mesa, dizer, o Senhor em todas as minhas lutas esteve comigo e me livrou e me deu um bom destino. Aleluia. Quantos recebem essa palavra no seu coração, no seu espírito? Diga glória a Deus. Aleluia. Deus quer te usar, irmãos. Deus quer usar a tua luta, a tua dificuldade,
para que você possa ser canal de bênção para muitas pessoas. E há uma palavra na Bíblia que eu tenho tomado para a minha vida, e tem sido um direcionamento para o meu caminhar. O que eu faço agora, tu não entendes, mas compreenderás depois. Amém? Talvez você não entenda o que você está passando, as lutas, as dificuldades, mas o Senhor conhece a tua vida e sabe os planos que Ele tem para a tua vida, em nome de Jesus. E Ele mesmo diz na sua palavra: a minha graça te basta. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos recebem essa palavra? A minha graça te basta. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando você estiver na luta, na tempestade, o que você tem que fazer é glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor te está levando a viver momentos, situações sobrenaturais, para que você possa crescer na fé e ter experiência com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Não tenha medo, o Senhor não vai te deixar à mercê da situação. Ele vai segurar a tua mão e te conduzir ao seu bom destino. Deus não vai deixar que você morra, aleluia, se não for o tempo da tua partida. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu tenho uma certeza, irmãos, na minha vida. Eu tenho uma certeza na minha vida. Deus, Ele permite aquilo que está nos planos dele. Amém? Se você está passando por luta e dificuldade, se for o plano do Senhor de conduzir a tua vida ao bom descanso, a um porto seguro, não se preocupe, Deus vai conduzir você. Aleluia. Eu aprendi que eu preciso viver o plano de Deus. Eu aprendi que eu preciso entender e aceitar aquilo que Deus tem para a minha vida. Seja tempestade, seja luta, seja momento difícil, eu preciso entender o que Deus quer fazer na minha vida, pela minha vida. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E no meio daquela tempestade, Paulo, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, orou e clamou ao Senhor, e Deus enviou um anjo para acalmar o coração de Paulo. Irmãos, quando você estiver atribulado, cheio de luta, e você achar que não tem saída, clame pelo Senhor. Aleluia, clame pelo Senhor. Aleluia, clame pelo Senhor, porque Ele vai enviar um anjo ao teu encontro e vai dizer: calma, a tempestade vai passar, a luta vai passar. Eis que eu estou contigo todos os dias e não vou te deixar só. Aleluia. E aquele anjo chega com Paulo e disse: olha, fala para todo mundo ficar tranquilo, para eles terem bom ânimo, porque ninguém vai morrer, somente o navio vai quebrar todo, mas todos que estão contigo vão ser salvos. Você lembra que nós lemos aqui que o Senhor disse: o Senhor está entregando em tuas mãos todos que estão nesse navio. Aleluia. E quando o Senhor diz que eram todos, é exatamente todos que estavam lá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 27. Vamos ler os versos 20. Aleluia. O verso 20 diz assim: e não aparecendo, já haviam muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma grande tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Veja, irmãos, o grande homem de Deus, Paulo, diz que durante 3 dias a tempestade era tão grande, assolava tanto aquela embarcação, e ele ficou preocupado, e ele disse que, sabe, durante esses 3 dias, a gente não tinha mais esperança de salvar. Às vezes, a nossa luta é tão grande, a situação que nós passamos é tão forte, que nós achamos que não há salvação para nós. Mas nesta noite o Senhor manda dizer para você: aleluia, Ele está no comando da tua vida.
Aleluia, o barco pode até despedaçar, perder tudo, mas o Senhor te guiará seguro pela sua mão, aleluia, e você vai chegar em segurança na ilha, aleluia. Quantos creem, se expresse ao Senhor, faça alguma coisa para que Ele possa ver que você está entendendo a sua palavra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Era o pensamento de todos naquele momento, homens experimentados em navegação, e diziam: não tem mais jeito, tudo que podíamos fazer fizemos, jogamos toda a sobrecarga no mar, jogamos as velas do navio no mar, e agora estamos à mercê dessa tempestade. 3 dias nessa luta, não achamos mais saída, e para nós não tem mais salvação. Aleluia, aleluia. O barco estava quase afundando, a coisa estava indo de mal a pior, mas Paulo estava debaixo de uma palavra. Amém, irmãos? O que o Senhor disse para ele: importa que você vá a Roma. Aleluia. Qual é a palavra que Deus tem liberado sobre a tua vida? Qual é a palavra que você está debaixo dela? Qual é a palavra que está te fazendo caminhar? Qual é a palavra que está te dando um propósito para a tua vida? Louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 27, verso 22 diz assim: Paulo, depois que recebeu a visita do anjo, ele já foi animar aqueles que estavam preocupados, e Paulo diz: olha, senhores, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o barco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós compreendemos que Deus está no comando da nossa vida, e que tem um propósito para que nós possamos cumprir, nós descansamos nele. Aleluia. Quantos podem dizer: eu descanso no Senhor? Aleluia. Quantos podem dizer: no meio da tempestade, no meio da luta, no meio da aflição, eu descanso no Senhor, porque sei que meu Senhor no momento certo se levantará com a sua mão poderosa e me tirará do momento de luta e me colocará no lugar de descanso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que essa palavra possa entrar no teu coração e te dar esperança, e te dar certeza de que você precisa crer, acreditar e confiar no Senhor, no Senhor da tua vida. Aleluia, aleluia. Essa é a diferença de quem sabe e quem tem crido. Paulo estava dizendo para os marinheiros agora: gente, tem bom ânimo. Ei, gente, tem bom ânimo. O anjo do Senhor visitou a minha vida nessa noite e disse que nada vai acontecer conosco. O barco vai até quebrar, o barco vai até se arrebentar todo, não vai sobrar nada dele, mas nós vamos sobreviver, porque a palavra do Senhor é verdadeira sobre a minha vida. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Querido, o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite: tem bom ânimo. Talvez você esteja olhando para a tua situação, talvez você esteja olhando para a tempestade que você está passando, pela tempestade que está assolando a tua família, pela tempestade que está assolando os teus filhos, pela tempestade que você olha e diz: Senhor, não tem saída. Mas o Senhor está dizendo para você: tem bom ânimo, tem bom ânimo, tem bom ânimo. Eu tenho uma palavra de vida para a tua família, para o teu filho, para o teu esposo, para os teus problemas. Tem bom ânimo em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nenhuma vida se perderá, aleluia, se nós estivermos seguros nas mãos do Senhor. Aleluia, aleluia. Mas o Senhor falou a Paulo que ele chegaria a Roma, e ele entendia: o Senhor falou que eu vou chegar em Roma. O Senhor falou que o navio vai se perder, mas, irmãos, entenda: Deus proverá para si o cordeiro. Amém? Quantos lembram da história de Isaac? Aleluia. E seu pai, sabe? E eles estavam seguindo, e Isaac olha para seu pai Abraão e diz: pai, nós vamos sacrificar o Senhor. Sim, filho, nós vamos sacrificar o Senhor. E ele seguiu obediente a seu pai, e quando chegou lá, disse: pai, onde está o cordeiro para o sacrifício?
nós traçamos a linha, aqui a lenha, tem o fogo, tem aqui o local do holocausto, a pedra para o holocausto, mas aonde está o cordeiro, Pai? E Abraão, crendo que o Senhor é poderoso, que o Senhor era poderoso para mudar aquela situação, e Abraão disse: Abraão disse para o seu filho: meu filho, o cordeiro Deus proverá para si. E você sabe o que aconteceu? O Senhor providenciou um cordeiro para que fosse sacrificado no lugar de Isaque. Entenda, irmãos, Deus vai prover a tua necessidade, Deus vai te prover no meio dessa tempestade, Deus vai abrir porta onde não tem porta, porque o nosso Deus é o Deus do milagre. Oh, aleluia, aleluia. E Deus fala ao coração: Paulo, você vai chegar em Roma, ainda que você tenha que andar sobre as águas, ainda que eu mande um peixe grande, como eu fiz com Jonas, para te engolir e te levar até a ilha de Malta, você precisa entender que eu estou no controle da tua vida, aleluia. E agindo eu, quem impedirá? Aleluia. Diga comigo: agindo Deus. Diga comigo: agindo Deus, quem impedirá? Diga comigo: ninguém. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Oh, aleluia. Se eu fosse você, eu aplaudia esse Deus poderoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei o que você tem passado, qual é a tempestade que tem assolado a tua vida, e eu não sei o que Deus vai usar, eu não sei quais os métodos que Deus vai usar. Eu só sei de uma coisa: eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Eu sei em quem eu tenho crido, e no momento certo Deus vai se levantar e vai mudar a tua situação. Se você recebe isso, se expressa ao Senhor, faça alguma coisa para que Ele possa ver que você crê na sua palavra. Aleluia. Eu quero dizer para você, querido, caminhe debaixo de uma palavra, caminhe debaixo de uma palavra. Não ouça o mundo, não veja o que está acontecendo no mundo. A palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno, mas o Senhor está no comando de tudo. O Senhor é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Aleluia. A tua família está debaixo de uma palavra. Aleluia. Creia, entenda isso. Você está debaixo de uma palavra do Senhor. Aleluia. Mesmo que você tenha que jogar todas as bagagens que impedem a tua caminhada, aleluia, ainda que você perca até o próprio navio, mas esta palavra vai te levar ao bom destino. Aleluia. Entenda a palavra, viva a palavra, caminhe na palavra, porque ela vai te conduzir ao teu propósito, em nome do Senhor Jesus. Quantos creem, digam glória a Deus. Creia na palavra que um dia você recebeu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que todos estejam desesperados, apavorados com tudo que está acontecendo, tudo que está acontecendo com o mundo lá fora, você carrega uma palavra sobre a tua vida, sobre o teu coração. Descanse no Senhor, porque se você está no Senhor, você está firmado sobre a rocha. Amém? E aí, irmãos, e aí acontece o naufrágio. O navio se despedaça, se quebra todo, mas todos aqueles que estavam no navio conseguem se salvar. Uns se agarram nos tamborões de madeira, outros se pegam nas pranchas do barco, outros pegam no pedaço do resto do navio, mas a palavra do Senhor se cumpre dizendo: nenhum deles morrerá, somente o barco se perderá. Louvado do Senhor. E eles chegam na ilha de Malta, todos eles vivos, por causa da palavra que foi liberado a quem, irmãos? A todos? A palavra foi liberada a todos que estavam no navio? Não, a palavra foi liberada somente a Paulo. O anjo visitou somente a Paulo e disse: o Senhor manda te dizer que você tenha bom ânimo, porque ninguém vai morrer. Todos que estão com você, o Senhor vai te dar. Aleluia. Serão tuas ovelhas, serão teus discípulos, crerão no Senhor por causa da tua vida. Aleluia. Em tudo Deus tem um propósito.
Em tudo Deus tem um propósito. E agora eles chegam àquela ilha chamada Malta, e eles são recebidos até bem, porque eles chegaram e todos conheciam, porque no meio deles havia um centurião que era responsável pelos prisioneiros. E aqueles homens da ilha de Malta reconheciam que eles eram prisioneiros, que eles estavam indo para Roma para serem presos em prisões de Roma. Mas eles tiveram misericórdia. Eles estavam nadando no navio até a ilha de Malta, e nós pesquisando encontramos que o mar Adriático é um dos mares mais gelados do mundo. E eles chegaram lá se tremendo, sabe, quase com choque, sabe, por causa da frieza do rio, do mar, o qual eles saíram. E aí os homens de Malta fizeram uma fogueira para que eles pudessem se aquecer e passar aquele momento de luta. E aí então, irmãos, as coisas começaram a melhorar para Paulo, sim ou não? Sim ou não? Não. Mas eles não chegaram vivos, eles não receberam ajuda, não fizeram até fogueira para eles. As coisas começaram a melhorar para Paulo, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Não, irmãos. Enquanto Paulo estava se aquecendo na fogueira, diz a palavra que Paulo pegou uns gravetos para jogar na poeira, na fogueira, e no meio daqueles gravetos tinha uma víbora que se agarrou na mão de Paulo. Aleluia. Diga comigo, misericórdia. Estava começando a melhorar para Paulo, mas a víbora se agarrou nele. E agora aqueles homens disseram: esse homem é um homicida, porque ele conseguindo se livrar da tempestade, agora a justiça divina não quer deixar que ele viva. E a víbora pegou sobre a sua mão, e todo mundo dizia: vai morrer, vai morrer, vai morrer. Aleluia. Mas se você está debaixo de uma palavra, se você debaixo do propósito de Deus, nenhuma víbora vai te matar, nem tempestade, nada vai fazer você mudar. Aleluia. Deus não vai deixar você morrer, em nome de Jesus. E diz a palavra do Senhor que eles esperaram por horas que Paulo morresse, mas como Paulo não morreu, eles mudaram de concepção. Ele não é um homicida, só pode ser um Deus, porque tudo que ele passou, porque a víbora o mordeu e ele não morreu, só pode ser um Deus. Sabe, irmãos, e na nossa vida acontece quase igual. Lembram dos amigos de Jó? Quantos lembram dos amigos de Jó? Porque Jó estava sendo provado por Deus, e aí os amigos começaram a dizer: está em pecado, está na prova, porque Deus está, sabe, pesando a mão sobre ele. E existem pessoas que têm bocas malditas, e quando nós estamos passando por um tratamento de Deus, quando Deus está nos dando experiências sobrenaturais para que nós possamos crescer na fé, alguém começa a apontar: está errado, está em pecado, Deus está pesando a mão sobre ele. Mas entenda, você está debaixo de uma palavra, aleluia. Nada vai fazer mudar o que Deus tem a teu respeito. Você chegará ao seu destino. Receba essa palavra em nome do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. E agora, irmãos, Paulo, que chegou lá reconhecido como homicida, agora é reconhecido como um Deus. E sabe o que aconteceu? Aquela ilha de Malta tinha um homem chamado Públio, que era o grande, comandante daquela ilha. Era como se fosse o governador daquele local. O pai dele estava enfermo. Naquela ilha tinha dado como se fosse uma rotavírus. Todo mundo estava sofrendo de uma grande disenteria, sabe? O negócio estava feio lá, irmãos. Não tinha papel higiênico que desse conta. Amém? E aí o que aconteceu? Quando viram que Paulo tinha algo diferente, Públio chegou e disse: você pode ajudar? Você poderia ir na casa do meu pai orar por ele? Quem sabe o Deus que você serve pode ajudar. E Paulo disse: é comigo mesmo, eu estou cheio de unção, o Espírito Santo está na minha vida, eu vou lá. E diz a palavra de Deus que Paulo
Paulo colocou as mãos e orou pelo pai de Públio, ele foi curado instantaneamente. Aleluia! Sabe o que aconteceu? Todo mundo que estava enfermo fez uma fila, e Paulo começou a pegar, a tocar suas mãos, mãos ungidas, mãos, sabe, cheias da graça e da unção de Deus. Essa mão que Paulo tem também, pode ter você também, se você começar a procurar ter intimidade com Deus, relacionamento com Ele, sabe, curas, sinais, milagres e prodígios podem ser realizados pela tua vida, na unção de Deus, se você tiver um relacionamento com Deus. Aleluia! E o que aconteceu? Paulo curou, através do poder de Deus que havia na vida dele, toda aquela ilha foi curada pelo poder de Deus agindo na vida de Paulo. Você começou a entender o propósito de Deus na viagem de Paulo? Importava que Paulo fosse a Roma, mas o Senhor tinha propósito para aqueles moradores da ilha de Malta. E hoje, se você for na ilha de Malta, tem no centro da cidade uma grande estátua de Paulo lá, escrito: o apóstolo Paulo, servo de Deus, esteve nessa ilha. Aleluia! Se você está com dúvida, procura na internet que tem lá, irmão. Sabe, irmãos, essa passagem é poderosa. Essa passagem nos ensina os princípios, sabe, que nós podemos guardar para a nossa vida. Deus tem um propósito para a nossa vida, mas no meio do caminho, no meio da viagem, até que o propósito de Deus se cumpra na tua vida, as tempestades da tua vida podem ser utilizadas para abençoar outras vidas em nome de Jesus. Aleluia! E Paulo precisava seguir viagem, porque diz a palavra que era importante para Deus que ele chegasse a Roma. Mas como ele ia seguir viagem se o navio que eles estavam navegando se quebrou todo? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. Sabe o que aconteceu? Públio pegou um navio zerado, novo, e disse para Paulo: olha, esse navio vai te levar a Roma. E o povo da cidade, da ilha, todos agradecidos pelo que Paulo fez em curá-los, pelo poder do evangelho na vida dele, trouxeram mantimentos, trouxeram tudo o que era necessário para que eles seguissem viagem. A palavra de Deus para a tua vida nesta noite: Deus vai prover a tua necessidade. Deus vai mandar chegar de onde não tem, de onde você não imagina, de onde você acha que não poderia chegar. Deus vai mandar para abençoar a tua vida, porque eu creio no poder de Deus. Eu tenho vivido isso na minha vida. Às vezes a gente olha e diz: Deus, não tem como acontecer, não sei como fazer, e Deus envia, e Deus faz chegar, aleluia, sobre nós a sua provisão. Aleluia! Vamos ficar em pé, irmãos, para parecer que já vai terminar. Aleluia! Cadê o louvor? Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Querido, entenda no seu coração, no seu espírito, quando Deus te promete algo, pode vir tempestade, pode vir situações, um navio pode se despedaçar no meio da viagem, mas você não vai morrer, você vai chegar ao teu destino, você vai cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Quantos creem assim? Digam glória a Deus. Levante a sua mão comigo e diga: Deus, diga forte: Deus, eu preciso acreditar na palavra que foi liberada nesta noite. Eu preciso viver essa palavra. Eu preciso caminhar sobre ela. Eu preciso crer que o impossível pode se tornar possível na minha vida. Se você crê, aplauda o Senhor nesta noite.